Estou voltando às tuas palavras, Senhor. Ele diz assim: olha, aquele que transpôs os montes sem que os sintam e os transtornou no seu furor, aquele que remove a terra do seu lugar e as colunas estremecem, aquele que fala ao sol e ele não sai do lugar, aquele que sela as estrelas, aquele que estende os céus e anda por sobre o bravo mar. Esse é o Deus que você serve. Você ainda está preocupado? Você não precisa se preocupar com nada. Deus está no controle da sua vida. É por isso que o salmista, sabe o que ele escreve? Ele diz assim: olha, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu me recearei? Pois ainda que um exército me cercasse, ele diz, meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Que nós tenhamos essa certeza, meus irmãos, de que Deus está no controle de todas as coisas. Essa campanha foi para nos conscientizar dessa verdade, de que Deus está no controle da sua vida. Deus é um Deus muito grande e nós o amamos por isso. Se por acaso você anda se descabelando, preocupado demais com contas para pagar, com faculdade e tudo mais, você segue um conselho de 3 amigos nossos, Mateus, Marcos e Lucas. Você vai dar uma volta, vai fazer um passeio, vai numa praça arborizada, vai num parque ecológico, não sei, vai num jardim, no campo. Sabe o que você vai fazer lá? Você vai olhar para os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a qualquer um deles. Agora preste atenção, que isso é para você, viu? Se o Senhor veste os lírios do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vós, menino de Jesus? Vire para o seu irmão agora assim com mais propriedade e diga assim para ele: Deus está no controle. Diga para ele assim: você não tem o que temer. Amém, igreja? Abre a Bíblia aí em João, no capítulo 7. João capítulo 7. Vamos ler versículos 37 e o 38. João capítulo 7, versículos 37 e 38. Está escrito assim a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra que eu quero ministrar para os irmãos essa noite tem como tema Jesus, a água da vida. Estamos numa campanha falando sobre a provisão de Deus, sobre o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. Eu não sei você, mas entre o sol e a chuva, eu particularmente prefiro o sol. Porque eu gosto muito de fazer atividade ao ar livre. E quando chove, atrapalha tudo, né? Quando chove, atrapalha tudo. Fora também que eu tenho rinite. E quem tem rinite sabe que a gente sofre quando está tempo de chuva. E
eu fico imaginando, a gente vive numa cidade assim, Aracaju, as temperaturas estão variando tanto aqui em Aracaju, né? Estão variando demais. Meio-dia tá sol, meio-dia e meia chuva, aí 1h sol de novo, 1h30 chuva de novo. Aí você bota uma camisa regata porque tá sol, quando você sai, aí chove. Aí você bota um casaco porque tá chovendo, você sai, faz sol. Aí você fica todo confuso. As temperaturas aqui variam entre 21 a 28 graus. Eu fico imaginando se eu morasse em Jerusalém. Lá as temperaturas assim, pelo dia acima de 40 e pela noite abaixo de 0. Eu acho que se eu morasse em Jerusalém eu ia ser o primeiro caso de alguém que morreu de rinite, porque aqui eu já sofro, imagine em Jerusalém. A gente passou esses dias por um dos verões mais quentes dos últimos tempos, né? Segundo meteorologistas, as temperaturas no Rio de Janeiro passaram de 40 graus. E segundo meteorologistas, nós vamos viver agora, nesse ano também, o verão mais quente dos últimos tempos. E o fato, meus irmãos, é que em tempos de seca, em tempos de calor, a nossa garganta fica como se fosse seca. Nosso corpo fica mais indisposto, a gente fica mais enfadado. As pessoas ficam mais cansadas de uma maneira geral. E tempo de seca, o tempo de calor, foi o que Jesus enfrentou quando ele chegou em Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Lá nos meses de setembro e outubro, em Jerusalém, eles enfrentam um tempo de seca muito grande, um tempo de calor. E a Bíblia diz que Jesus chegou a Jerusalém para a festa dos tabernáculos debaixo de um sol escaldante. Estava fervendo mesmo. E Jesus ele vai para a festa dos tabernáculos. Porque todo judeu que se preze, ele comparece, ele marca presença em Jerusalém em pelo menos 3 grandes épocas do ano. A festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E Jesus, como um bom judeu, guardador da lei, que veio para revelar a essência da lei, não para desfazer, Jesus ele vai festejar lá em Jerusalém. Porque esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que festeja quando nós estamos alegres. É um Deus que se entristece quando nós estamos tristes. Não é à toa que ele diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ele é o nosso maior exemplo. E ele vai então para Jerusalém, festa dos tabernáculos, e algo me chama a atenção. Quando você lê no capítulo 7, você vê que Jesus ele entra em Jerusalém discretamente. Diga comigo, discretamente. Ele entra assim de fininho. Porque naquele tempo existia uma intensa perseguição contra Jesus e contra os seguidores de Jesus. Tanto é que uma vez um cego foi curado e os pais do cego ficaram morrendo de medo, porque naquela época já existia um decreto estabelecido que todos que confessassem Jesus como Senhor, como Cristo, como Filho de Deus, como Messias, esses deveriam ser expulsos da sinagoga e perderiam todos os benefícios daquela casa. É por isso que muitas pessoas naquele tempo criam em Jesus, mas não declaravam abertamente por conta dessas ameaças. E aqui a gente já tira uma lição logo de cara. Com esse texto aqui eu aprendo uma lição logo de cara. Existem aqui 2 extremos. Na verdade existe um extremo e o equilíbrio que é Jesus, que nos ensina que existe um outro extremo. Perceba que existiam aquelas pessoas que criam em Jesus, mas o negavam com medo dos fariseus. E Jesus, o Rei da Glória, que entra em Jerusalém discretamente. Existem 2 tipos de crente. Aquele crente que crê em Jesus e o nega, e aquele crente que crê em Jesus e quer bater de
de frente com todo mundo que não crê. É bem verdade que nós sofremos perseguições, porque a Bíblia diz que todo aquele que quiser servir a Cristo piedosamente padecerá perseguições. Isso é bíblico. Então nós sofremos perseguições no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Todos que querem servir a Cristo piedosamente padecerá perseguições. Mas existem pessoas que no meio dessas perseguições negam a Jesus. E para você negar a Jesus, você não precisa subir num banquinho, numa praça pública, ligar a caixa de som, ligar o microfone e dizer assim: eu nego a Jesus, para todo mundo ouvir. Não. Negar a Jesus é muito mais do que isso. Hoje a perseguição no Brasil, ela é muito mais ideológica. Uma pessoa que nega Jesus em nossos dias é uma pessoa que é a favor do aborto. Mas uma pessoa que confessa Jesus diz assim: só Deus dá e só Deus tira a vida, ninguém mais. Uma pessoa que nega Jesus em nossos dias é uma pessoa que é a favor da mentira. Está a 100 quilômetros de casa, liga para a esposa: estou chegando. Isso é uma mentira. Mas uma pessoa que confessa Jesus, ela diz assim: o pai da mentira é o diabo. Eu sirvo a Jesus. Meu pai é Deus. Eu não vou ficar mentindo. São exemplos assim que passam desapercebidos e comprometem a nossa espiritualidade com Deus. Uma pessoa que nega Jesus em nossos dias é uma pessoa que é a favor do jeitinho brasileiro. Oh, coisa boa. Dá jeitinho para tudo. Mas uma pessoa que confessa Jesus é uma pessoa que diz assim: não, eu abro mão desse jeitinho brasileiro, porque eu sirvo a Jesus e eu vou andar na luz. Uma pessoa que nega Jesus em nossos dias é uma pessoa que leva o namorado para o motel. Mas uma pessoa que confessa Jesus é uma pessoa que diz assim: eu vou esperar a pessoa certa. Eu vou esperar me casar. Uma pessoa que nega Jesus em nossos dias é uma pessoa que é a favor do homossexualismo. Eu creio que o papel da igreja é acolher os homossexuais e não apedrejá-los. Eu já lidei com vários homossexuais. Eu creio que a igreja, ela precisa fazer com que os homossexuais se sintam bem em nosso meio, para que a palavra de Deus produza o resultado na vida delas, para que a palavra de Deus os convença de todo o mal, para que o Espírito Santo os liberte, mas é com amor. Será que nós, como cristãos, estamos preparados para lidar com homossexuais? Mas a verdade bíblica, uma pessoa que confessa a Jesus, ela sabe, macho e fêmea, Deus formou. Então uma pessoa que se submete a todas essas ideologias corrompidas é uma pessoa que nega Jesus em nossos dias. E Jesus, ele diz lá em Mateus 10, 32 ao 33, ele diz assim: olha, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está onde? Está no céu. Vire para o seu irmão e diga assim: não negue a Jesus, meu irmão. Mas também tem o outro extremo. Tem aquelas pessoas que creem em Jesus e querem bater de frente com todo mundo que não crê. É como se a pessoa quisesse enfiar Jesus goela abaixo, enfiar Jesus a pulso na cabeça da outra pessoa. A pessoa não quer pregar, a pessoa quer impor. Aí não dá. Paulo,
Ele queria impor o evangelho no início do ministério dele. E ele foi expulso lá de Damasco. E ele foi expulso também de Jerusalém, a ponto dos discípulos terem que botar Paulo no navio para enviar Paulo para Tarso. Vai embora daqui, Paulo, porque estão querendo te matar. Porque no início do ministério, Paulo não tinha sabedoria a pregar o evangelho. E a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,25, sabe o que está escrito lá? Repreendam uns aos outros com mansidão. Aí veja o que diz depois. A fim de que Deus lhes conceda o arrependimento e o pleno conhecimento da verdade. Diga assim comigo: é o Espírito Santo quem faz a obra. Uma pessoa que confessa Jesus em meio às perseguições, Jesus ele nos ensina que não é uma pessoa que o nega e também não é uma pessoa que bate de frente, mas é uma pessoa que é sábia e prudente. É por isso que Jesus ele entra em Jerusalém discretamente, de fininho, para ninguém notar. E a Bíblia diz então que ele entra em Jerusalém na festa dos tabernáculos. E era uma festa assim de alegria. Era uma festa que os judeus comemoravam a passagem de ano e agradeciam a Deus pelos grandes feitos de Deus. Era uma festa de celebração, onde os terraços das tendas eram enfeitados com folhas de palmeiras, porque eles queriam agradecer a Deus pelos grandes feitos do Senhor no deserto. Um Deus que supriu todas as necessidades daquele povo no deserto. E eles estavam ali celebrando. Jesus ele chega na festa dos tabernáculos naquele clima de alegria, de celebração. E a Bíblia diz que Jesus ele vai para o templo. Ele vai para o templo ensinar. Porque mesmo sabendo que estava sendo perseguido, Jesus não se deixava silenciar. Porque ele sabia que ele era a resposta que todos procuravam. Ainda que houvesse perseguições, Jesus continuava pregando, mas ele era sábio e prudente. Ele entra de fininho, mas vai para o templo ensinar. Ele vai para o templo. E ele começa a ensinar. No versículo 14 do capítulo 7 a gente vê. E no versículo 25 a multidão começa a se perguntar: peraí, não é esse que estão procurando matar? Será que agora as autoridades se convenceram de que ele é o Cristo? Como é que ele está aqui ensinando numa boa? Sabe o que é engraçado nessa passagem? O engraçado é que tentaram prender Jesus, mas não conseguiram. Aí você fica imaginando, alguma coisa aconteceu, né? Sei lá, um raio caiu do céu, a terra se abriu. Foi nada não. Foi que os guardas foram para prender Jesus, mas se encantaram com as palavras de Jesus. Aleluia! Quero profetizar uma coisa sobre a sua vida, viu? Levante sua mão, por favor, em nome de Jesus. Se você está sofrendo perseguições no seu trabalho, seja onde for, as pessoas ainda vão confessar a Jesus por causa do testemunho de Cristo na sua vida. Dê um glória a Deus. Por isso, a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar. E os guardas foram para prender, não prenderam, porque ficaram encantados. E eles voltam então para o Sinédrio, os guardas. Aí os fariseus perguntam: cadê Jesus? Aí os guardas: não é porque ele fala tão bonito. Esse é o nosso Deus. Sabe quando você pensa alto uma coisa, aí depois escapou, já era. Ah, mas ele fala tão bonito. Aí os fariseus: mas não é possível, até vocês se convenceram de que ele é o Cristo. Vocês foram para prender Jesus e estão convencidos que ele é filho de Deus. Aí vem a transferência de responsabilidade. Aí eles disseram assim: não, mas não tem nada a ver com a gente. Isso é o povo que não sabe da lei. Não tem nada a ver com a gente. Esqueça. Tem gente que é assim, né? Resistente ao evangelho, né?
ouve falar de Deus, vai para a igreja, ouve louvor, sabe, é tocado pela palavra, mas aí quando os amigos perguntam, e aí, como é esse negócio de igreja? Aí ele, não, rapaz, eu fui para a igreja assim por acaso, sabe, eu cheguei lá, sentei no banco, porque minha tia-avó me chamou, ou porque meu primo de 4º grau me chamou, né, porque tem gente que é resistente ao evangelho. Mas eu creio que tem pessoas aqui abertas a ouvir a verdade do evangelho. Diga para o seu irmão assim: não seja resistente. Não seja resistente. E é justamente no meio disso tudo que Jesus faz essa afirmação: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É justamente no meio dessa confusão toda. Aí talvez você não entenda por que Jesus falou isso. Porque ainda que fosse uma festa de enfeites, uma festa de alegria, de celebração, a principal parte da festa não eram os enfeites. A principal parte da festa acontecia dentro do templo. Quando os sacerdotes, porque era um tempo de seca e de calor, os sacerdotes, para pedir água a Deus, o que eles faziam? Eles pegavam a água do tanque do Siloé e levavam para o templo, para o altar do holocausto, e ali derramavam. E eles faziam isso várias vezes seguidas. Era uma vez por dia durante 6 dias seguidos. E no 7º dia, eles faziam 7 vezes. Para relembrar os feitos do Senhor com as muralhas de Jericó. Porque era uma festa que tinha essa proposta de relembrar os grandes feitos de Deus. E foi exatamente isso que Deus ordenou a Josué com as muralhas de Jericó. Que eles dessem uma volta, uma vez por dia, durante 6 dias seguidos. E no 7º dia, 7 voltas seguidas. E as muralhas caíram. Foi exatamente isso que eles fizeram aqui na festa dos tabernáculos. E é justamente aí que Jesus se volta para aquele povo e diz assim: basta. Quem tem sede, venha a mim e beba. Venham a mim e bebam. Porque Jesus percebeu que eram rituais maravilhosos, eram rituais com ótimas propostas. Mas Jesus percebeu que no decorrer dos anos, aqueles rituais se tornaram rituais vazios, e que estavam distanciando o povo cada vez mais de Deus. Tanto é que eles estavam, entre aspas, festejando a Deus e queriam matar o Filho de Deus. Como é que pode alguém ter uma vida de comunhão com Deus e querer matar o Filho de Deus? Não existe. Como é que pode alguém dizer que vai para a igreja, ora, lê a Bíblia, vive em plena comunhão com Deus, não com rituais? Como alguém pode dizer que faz tudo isso e ainda alimenta no seu coração sentimentos como ira, como inveja, competição, raiva? Uma pessoa dessa está buscando a tudo, menos a Deus. Por isso que Jesus percebeu que ali naquela festa havia celebração, havia regozijo, mas o coração daquelas pessoas permaneciam secos, vazios, doentes. Eles queriam matar Jesus e Jesus nunca tinha feito nada de mal com ninguém. Jesus só fazia coisas boas. Por isso que Jesus se volta no meio daquela celebração, daquela religiosidade e diz: basta. Parem de cumprir esses rituais vazios. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu posso dar o que vocês precisam, não os rituais.
Quem sabe essa noite você chegou aqui assim. O seu coração se encontra seco, como uma terra sem chuva. Eu não sei, mas Deus sabe. Quem sabe ano após ano você vai para a igreja, você vai para o monte, você desce, você sobe. Mas o seu coração permanece sem esperança. O seu coração permanece sem alegria. O seu coração permanece angustiado, amargurado, cheio de competição. Quem sabe alguém do seu trabalho é promovido, aí você logo fica com inveja. Quem sabe algum amigo seu vai se casar, aí você já fica se perguntando por que ele, não eu. Quem sabe por fora na sua vida esteja como uma festa dos tabernáculos, tudo muito bonito, enfeites, adornos, você está até com o corpinho sarado, mas por dentro você alimenta sentimentos e impressões que não tem nada a ver com Deus. A grande verdade, meus irmãos, é que os rituais, as riquezas, os títulos, os casamentos, os filhos, as promoções no trabalho não podem nos preencher. Só Jesus pode nos preencher. Porque Ele é a água da vida. Ele é exatamente tudo que nós precisamos. Ele é a fonte. Quem sabe você começou esse ano empolgado. Esse ano vai. Mas de repente vieram os problemas, e hoje você torce para que o ano termine logo. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Você diz, mas ano que vem eu vou romper. Hoje pode ser o divisor de águas na sua vida. Se você atender ao convite simples de Jesus. Quem tem sede, venha e beba. É um convite simples. É um convite para que tenhamos cuidado com a inversão de valores. Precisamos buscar em Jesus aquilo que nós precisamos. Porque você precisa entender que água aqui simboliza provisão de Deus. Porque Israel é um deserto. E há 2000 anos atrás eles não tinham tecnologia elétrica para puxar a água dos rios, para irrigar o deserto, para fazer crescer as plantações. Eles dependiam exclusivamente da chuva para isso. Eles dependiam da chuva para que o solo fosse preparado, para que eles pudessem lançar as sementes. Aí eles dependiam de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta chuva para que as sementes brotassem, germinassem. E dependiam de uma quinta chuva para que os animais se mantivessem vivos, para que o rebanho não morresse. Eles dependiam exclusivamente da chuva para se manterem vivos. Então, água aqui, nesse contexto, é sinônimo de bênção, é sinônimo de saúde, é sinônimo de comida na mesa, é sinônimo de paz, de alegria, de provisão. E é por isso que Jesus se volta para aquelas pessoas, reconhecendo essa necessidade das pessoas, e diz assim: olha, se vocês querem ser abençoados de uma maneira que vocês nunca foram, venham a mim e bebam. Se vocês querem saciar a sede de vocês e nunca mais terem sede, venham e bebam. Não busquem rituais, aquilo que só Jesus pode dar a você. Aleluia! Água aqui é sinônimo de bênção, de provisão. E Jesus disse: tudo isso vocês encontram em mim. Tudo. Ao invés de buscar rituais vazios, busque a Jesus. Ao invés de achar que um casamento vai trazer o sentido para a sua vida, lembre que só Jesus pode dar o sentido que você precisa. Ao invés
de ficar buscando desesperadamente promoções de emprego, busque primeiro a Jesus. Ao invés de buscar desesperadamente filhos, estudos e faculdades, busque isso também, mas primeiro busque a Jesus. Não inverta os valores. Quando você busca o reino de Deus, as demais coisas Ele acrescenta. Vire para o seu irmão e diga assim: busque a Jesus. Diga mais forte para ele: busque a Jesus. Quem sabe essa noite você chegou aqui assim, com seu coração cheio de ira, cheio de mentira, cheio de prostituição, cheio de fornicação. Jesus pode mudar essa realidade do seu coração hoje ainda, se você quiser. Hoje ainda Ele pode mudar esse quadro da sua vida, se você atender esse simples convite de Jesus. Quem tem sede, vem a mim e bebam. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a alusão que Jesus está fazendo aqui é a alusão do povo de Israel quando estava no deserto e eles estavam com sede, reclamando a Moisés: Moisés, queremos água, estamos com sede, você trouxe a gente aqui para morrer. E aí Deus, Ele se volta para Moisés e diz assim: Moisés, pegue a vara a qual você feriu o Nilo e fere aquela rocha. Moisés vai, fere a rocha, e daquela rocha brota-se água para saciar a sede de mais de 3 milhões de pessoas. Essa referência de Jesus aqui. Quem experimenta de Jesus não tem água apenas para si, mas para todos que estão ao redor. Quem se encontra com Jesus não tem apenas sua vida mudada, mas ele se torna uma bênção na vida dos outros. Porque são rios que correm, que fluem do nosso interior. E por causa disso, todos que estão à nossa volta são abençoados, são transformados, têm a sua sede saciada e recebem de Deus a provisão. Porque você se posicionou e se tornou um instrumento nas mãos de Deus, uma bênção. Você se tornou um ministro, e com isso todos que estão ao seu redor são abençoados. Quem sabe você essa noite tenha chegado aqui perguntando: mas poxa, por quê? No meu trabalho o ambiente é hostil e as pessoas não dão a mínima para o que eu falo. Por que meus filhos não se convertem? Por que minha família não quer saber de Deus? A pergunta se volta para você. E a pergunta é: você já bebeu dessa água? Será que você tem buscado essa água no lugar errado? Busque a Jesus. É simples, né? Mas muitos se perdem no meio do caminho e buscam a satisfação nos lugares errados. Meu irmão, perceba que a religião não pode preencher o vazio da sua vida. Os rituais não podem preencher o vazio de sua vida. Mudança de cidade, de emprego, de casamento não vão trazer solução. Mas Jesus vai. Jesus, Ele vai. Quem aqui deseja terminar bem esse ano? Dê um glória a Deus. Então Jesus diz para você: venha a mim e beba. Não são rituais que vão nos preencher, porque foram os religiosos que crucificaram Jesus. Jesus andou pela Galileia, pela Judeia, por Samaria, mas os fariseus estavam ocupados demais com os rituais. Os fariseus estavam ocupados demais com a religião, que Jesus passou por eles e eles nem viram. Pior, crucificaram Jesus, porque amaram mais a religião do que a Deus.
Vire para o seu irmão e diga assim: só Deus pode te preencher. Diga para ele: Deus é tudo o que você precisa. Deus é tudo o que você precisa. Um magnata chamado Rockefeller, ele ajuntou milhões. E no fim da vida ele diz: eu ajuntei milhões, mas isso não me trouxe felicidade. Alexandre o Grande, depois dele derrotar o seu último inimigo, ele disse assim: não há mais mundos para conquistar. Cadê o preenchimento nessas coisas? Um escritor pornográfico chamado Lord Byron, pouco antes dele morrer, ele escreveu assim: tudo que me restou foi verme, ressentimentos e câncer. Uma vez um senhor, ele contou uma história, eu achei muito interessante. Ele estava orando a Deus e ele disse assim: Deus, por favor, desce aqui e me toca. Mas se o Senhor não quiser descer, aí mesmo do trono, estende sua mão para mim. Me toca que eu vou ser transformado. Mas se o Senhor não quiser estender sua mão aí do trono, pronuncia meu nome pelo menos. Mas se o Senhor não quiser pronunciar o meu nome, olha para mim pelo menos. E se o Senhor não quiser olhar para mim, pense em mim, que eu já vou ser transformado por causa disso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que nesse momento você pare para pensar: será que você tem vivido de rituais? Será que você tem vivido uma vida religiosa? Basta você observar como você é. Será que você é uma pessoa cheia de graça, de amor? Ou você é uma pessoa cheia de ira, de competição, de inveja? Ano após ano você vai para a igreja, você vai para o monte. Mas só Jesus pode mudar a sua história. Por isso ele diz: quem tem sede, vem a mim e bebam. Porque só Jesus salva. O convite de Jesus para a gente não é para uma religião, não é para uma congregação. O convite de Jesus para a gente é para que nós possamos experimentar dele. Para que tenhamos nossa vida transformada. Para que tenhamos nossa sede saciada. E para que nós recebamos dele a provisão. Quem sabe na sua vida, por fora esteja tudo bonito, mas por dentro só você sabe como está. Só você sabe quem você é quando ninguém mais está vendo você. Só você sabe como é lá dentro de sua casa. Só você sabe como é lá no seu trabalho. Só você sabe o que você enfrenta. Jesus pode trazer alegria. Jesus pode trazer paz. Jesus pode trazer consolo. Jesus pode trazer provisão. Eu não posso dar essa água para você, mas eu posso apresentar aquele que pode. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a água da vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. E que você nessa noite possa sair daqui conscientizado dessa verdade. A religião não vai te dar aquilo que você precisa, mas Jesus vai. Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode mudar o seu casamento, Jesus pode mudar a sua história, se você atender a esse simples convite. Quem tem sede, venham a mim e bebam. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia.